Bom, sobre o jogo especificamente, eu acho que do lado do São Paulo não há nada para ser avaliado do confronto. 11 jogadores que habitualmente não jogam, 11 reservas, até o goleiro. Acho que quando troca até o goleiro é um sinal de que o jogo tem uma importância muito menor do que outros. E foi até o Yang, o jogador talvez do São Paulo, que tenha se destacado, o único na noite de ontem. Olhando para a escalação antes do jogo, pensando um pouco no confronto da quinta-feira, que é para o São Paulo e para o Crespo que importa, eu visualizava ali talvez uma disputa para ver quem vai ficar com a vaga ao lado do Luciano no ataque. Para mim é uma vaga aberta. Tem a questão do Rodriguinho também, jogou só 45 minutos. Para mim também é um indicativo de que ele vai ser titular, uma necessidade do São Paulo ter um jogador com mais qualidade de articulação do que teve no jogo da ida. Provavelmente o Crespo vai desfazer ali o sistema com 3 volantes, vai ter 2 e um meio-campista. Bobadilha, Marcos e Rodriguinho devem ser os 3 titulares na quinta. E eu acreditava ter ali uma vaga meio aberta para o ataque, porque o Rigoni é um jogador que pouco convence. Para mim é uma contratação muito ruim que o São Paulo fez nessa janela de transferências. E a vaga ao lado do Luciano está aberta nesse sentido, né? Mas nem o Ferreirinha nem o Dineno aproveitaram essa oportunidade. O Tapia também, para mim, não é um jogador que reúne condições de ser titular em um jogo de Libertadores decisivo. Então, o jogo de ontem também, além de não ter servido muito para avaliações, não ajudou a clarear, talvez, a cabeça do Crespo nessa necessidade de encontrar um jogador para atuar ao lado do Luciano. Essa é uma dúvida que vai ser carregada aí ao longo da semana, nos treinamentos, nos trabalhos até quinta-feira, para entender quem pode jogar ao lado do camisa 10, num jogo que o São Paulo precisa produzir gols, o que tem sido um problema do time até aqui. Mas do jogo de ontem, para mim, nada a ser avaliado do lado do São Paulo. Do lado do Santos, uma vitória muito importante, a primeira com o Vojvoda. Acho que o time entrou num espírito diferente, muita competitividade, bem o Guilherme, o Roleiser fez um bom jogo também. O Santos dominou a partida quase que inteira, depois que fez o gol, recuou um pouco, deu a bola ao São Paulo e se defendeu bem, não sofreu, o Brasão não precisou fazer ali uma série de defesas ou coisa do tipo, e sem o Neymar, né, ainda torna-se ainda uma vitória ainda mais importante pelo contexto da briga para não cair, das dificuldades pelas quais o Santos tem passado. Então, num jogo que o São Paulo tinha pouco interesse e a escalação demonstrou isso, o Santos sobrou e merecidamente venceu. O São Paulo, ele realmente com o time todo reserva, né? Como o Raí falou, trocou o goleiro, né? Então, era um jogo que o São Paulo não deixou de lado. Tentou fazer o que dava ali com o time que colocou em campo, mas claramente o São Paulo pensa no jogo de quinta-feira. E nesse caso, eu acho que faz sentido. Normalmente, eu não gosto que coloquem o time inteiro reserva no Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito importante que muitas vezes é deixado de lado. Mas no caso do São Paulo, faz sentido por quê? O São Paulo não está brigando pelo título brasileiro, né? O São Paulo não está nessa briga. Qual é a briga do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Tentar classificar para a Libertadores do ano que vem. E o que o São Paulo tem quinta-feira é a Libertadores desse ano, né? Você quer classificar para a Libertadores do ano que vem para tentar, na Libertadores, alguma coisa, chegar longe, quem sabe sonhar com o título. E pode fazer isso esse ano. Tem que ganhar na quinta-feira. Então, acho que faz sentido. Se a briga fosse pelo título, aí é uma outra situação. Aí eu acho que, mesmo com um jogo decisivo, meter 11 reservas brigando pelo título brasileiro, isso aí eu não concordo. Mas a briga do São Paulo é por vaga na Libertadores. E na quinta ele tem um jogo pela Libertadores, então faz todo sentido tentar jogar a Libertadores desse ano. E ainda tem tempo para tentar jogar a Libertadores do ano que vem, via brasileiro. O São Paulo está na 7ª posição. E é bem possível que até se não ganhar nenhuma posição até o final do campeonato, com o 7º lugar é possível se classificar para a Libertadores, dependendo das circunstâncias. Aliás, na maioria dos campeonatos brasileiros, o 7º colocado consegue classificar para uma pré-Libertadores. Então, São Paulo já era esperado que jogasse com um time bem reserva e o Santos tinha que aproveitar essa oportunidade. A rodada foi boa para o Santos. O Vitória perdeu, o Juventude perdeu, Fortaleza perdeu. O único da zona de rebaixamento que venceu foi o Sport, mas ele é o lanterna e segue na lanterna, então ele não se aproximou do Santos. Os que estavam mais próximos do Santos perderam, Vitória, Fortaleza e Juventude. O Vasco conseguiu um ótimo empate, mas empatou. Na tabela ele perdeu 2 pontos, o Santos ganhou 3. O Santos fez 2 pontos a mais que o Vasco também nessa rodada. O Atlético Mineiro, que está lá perto, também perdeu. Então foi uma rodada boa para o Santos e o Santos tinha que fazer a parte dele. E era uma ótima oportunidade de pegar o São Paulo com o time inteiro reserva na Vila. Então tinha que vencer e venceu. O Santos, o último jogo com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte foi um bom jogo também do Santos.
Ele não conseguiu ganhar o jogo muito pela expulsão do Zé Ivaldo, mas o Santos já tinha feito uma boa partida em Belo Horizonte. Ontem fez de novo uma boa partida. Talvez seja, quem sabe, um sinal aí de uma pequena evolução aí dentro do que pode fazer o Santos. É claro que nenhum torcedor quer perder um clássico, ainda mais jogando fora de casa contra o Santos, um time que está brigando ali na parte de baixo da tabela. Seria oportunidade, talvez, impedir uma reação do Santos no campeonato. Mas, Vamp, eu acho que não afeta muito porque é a expectativa para quinta-feira. Essa derrota não quer dizer muita coisa. Se fosse com o time titular, até pode ser que se pudesse tirar alguma conclusão, talvez até pudesse abalar a confiança do torcedor são paulino, mas do jeito que foi todo o contexto, acho que não afeta muito. O torcedor ainda está confiante para uma virada, por mais difícil que possa parecer. Boa tarde para você, Vamp. Boa tarde, Boni, Bruno Prado, Raí. Boa tarde a todos, né? Esse jogo pesava mais, Boni, pro Santos, né? Tá ali na situação de rebaixamento, ali bem colado, ainda tá, né? Se distanciou por 3 pontos. Pro São Paulo e o Santos sem Neymar, pro São Paulo a gente sabe, poderia ser contra quem fosse, né? Foi um clássico contra o Santos, não ia botar o seu time titular, porque tem condições de fazer um jogo melhor do que foi feito lá em Quito. Acho que o São Paulo ganha, só que não é só ganhar aqui no meio de semana para a Libertadores. Tem que ganhar com um placar que o leve a estar vivo dentro da competição para poder chegar à semifinal, né? Então a gente viu que o Crespo não ia botar seus principais jogadores, todo mundo desde o começo. Apesar que o jogo é quinta, né? Quinta-feira. O problema não é o jogo que é quinta. Foi a viagem de Quito chegar para jogar. Chegou na sexta, sábado, domingo teve o clássico. Então, vejo como normal. E se ainda assim o São Paulo não classificar na Libertadores, para mim termina entre os 6 e 7 primeiros no Campeonato Brasileiro, né? Então esse jogo valeu muito mais para o Santos, porque uma situação incômoda, sem seu principal jogador que se lesionou, jogando em casa com o São Paulo totalmente focado no jogo no meio de semana. Não é que os caras entrou em campo, vamos perder do Santos. Teve até chance de empatar e tudo. Em algum momento foi até melhor. Mas, de fato, é uma semana muito decisiva para a equipe São Paulina, pelo resultado que teve em Quito. Acho que em Quito não fez um mau jogo. Teve um momento que estava beirando mais um empate do que tomar o segundo. Aí, no erro de saída de bola, tomou o segundo gol. Mas tem time, sim, para reverter no meio de semana, né? Pelo menos tentar levar para os pênaltis. E diante do jogo de ontem, né? O Crespo mesmo fala, vamos passar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Mas o ganhar tem que ser, se for 1-0, ganhou, mas não adianta nada. Não adianta nada. O 2-0, pô, legal, podemos levar para os pênaltis. Aí ninguém sabe, São Paulo foi eliminado pela LDU mesmo, né? Sim. Exatamente. Que o Ramos Rodrigues perdeu o pênalti, né? Foi. Na Sul-Americana de 23. Então, mas eu acho que esse LDU também, o São Paulo teve melhor de São Paulo. Mas essa LDU não é uma das melhores, não. A gente vai passar daqui a pouquinho também essa sonora do Crespo, mas ainda falando sobre escalação, e o torcedor São Paulino fica com essa dúvida, né? O que o time que foi a campo como titular contra o Santos impacta na escalação inicial para o jogo contra a LDU? O Crespo disse que nada. Só uma coisa, eu acho que a escalação lá contra a LDU foi... De ontem não, ele errou lá. Com qual parte? Dos 3 volantes? Não, você é um tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, é o São Paulo. Pô, tava jogando aqui com a formação do Campeonato Brasileiro com o Rodriguinho, né? Sabe, o Rodriguinho meteu 3 volantes. Eu acho agora que tem que começar com o Rodriguinho. Time grande do tamanho do São Paulo. É aquilo que o Real Madrid... Tem aquela história do Luxemburgo, né? Que muita gente fala que é mentira, né? Tirei o Zidane, tirei o Ronaldo e tal. Meu irmão, o time, quando vai, você tem que pensar no clube. A instituição é aquela. Se os jogadores forem ruins, não interessa. Tem que ir com o nariz empinado mesmo. Aí os caras falam assim, pô, mas tem que ali tentar diminuir o resultado. Não, vou lá para poder buscar a vitória também. Aí você toma o gol, aí você muda tudo. Aí toma o segundo. É pior. Exato. É pior. Tem que manter a postura. Você manter a postura com a qualidade. Porque a gente tá falando assim, se pega 3 caras lá que muda muito na criação, eles não vão fazer. O menino lá tá vivendo um bom momento, pô. Rodriguinho? Pra mim ele tem que sair. Acho que tá assim, titular, né? Aquele negócio aí que falou, altitude, os jovens não sentem menos. Pô, aí você mete o jovem no banco.
e bota os mais velhos, mais experientes. Eu acho que a postura do São Paulo, apesar de... Você vê que muda quando entra o Ferreirinha, entra ele, o São Paulo ficou beirando a empatar o jogo, tá mais próximo do empate do que tomar o segundo. Aí no erro de sair de bola, toma o segundo. Aliás, sobre a escalação, o Crespo falou também depois do jogo, falou na entrevista coletiva, foi perguntado, né? Ele vai sair com 3 volantes aqui? Então, aí é que tá... Aí não sai, sabe por quê? Porque precisa do resultado. Sai com 3 volantes aqui. Pois é. Então pra torcida matar ele. Falou que ainda não escolheu a escalação para quinta. Manda e que repetir. Ainda não é... Manda repetir a escalação do primeiro tempo lá pra tu ver. Aquele Morumbi com 60 mil. Se repetir, é loucura. Aí é loucura. Vamos ouvir o técnico Hernan Crespo, então, falando depois dessa derrota pro Santos. Eu falei com os jogadores que a gente tem um grupo importante que tem que confiar, e como a gente confiou na vitória com Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles para outra oportunidade. Talvez podem fazer um grande jogo, talvez não tanto, mas tem que confiar e dar confiança. Essa é a ideia. Depois vamos a ver, alguns tenían que jogar un poco más porque no tienen secuencia, mas ainda não, a gente não escolheu a escalação para a quinta. Então a ideia é jogar bem contra o Santos, um jogo difícil. A gente se apresentou bem, talvez não foi assim preciso como as últimas vezes em volume do jogo, no posse de bola, mas está jogando com um time que está lutando pela zona de rebaixamento, que treina todos os dias para este tipo de jogo. A gente se apresentou bem. Foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles. A gente chegou com ocasiões em Liga. Hoje foi um jogo fechado, muito fechado, difícil. Um pequeno detalhe a favor deles poderia tranquilamente ter na gente e ganhar, mas acho que era o jogo de empate, mas eles com luta, com vontade, levaram o jogo para a sua parte. Então tá aí a fala do técnico Hernan Crespo, falando sobre a situação do jogo também, dessa derrota para o Santos, e dizendo que não escolheu ainda a escalação para quinta-feira, Bruno Prado. Mas eu acho que eu concordo com o Vamp. A postura do São Paulo vai ter que ser uma postura bastante agressiva dentro do Morumbi. Vai ter que aproveitar o ambiente que o torcedor vai criar. E aí, eu acho que muito possivelmente vai ser um ambiente mais frio do que, em comparação do que a gente conhece, que o torcedor do São Paulo pode fazer, até porque os ingressos estão mais caros, né? Tem ingresso de cadeira que está R$ 800, ingresso de arquibancada R$ 300, e aí, claro, muda o perfil do torcedor. Então, o time do São Paulo, muitas vezes, é levantado pela torcida. Dessa vez, o time vai ter que ir até o meio do caminho, né? Para criar esse ambiente também. E aí, acho que passa por ter um time mais ofensivo, mais agressivo. E aí eu vou com o Vamp nessa. Rodriguinho titular e mais 10. O que você acha, Bruno? Eu também acho que o Rodriguinho vai jogar. O Rodriguinho ontem jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo. Acho que o Rodriguinho vai iniciar no lugar de um dos volantes. E a dúvida acho que é no ataque mesmo. Ferreirinha, o Luciano vai. Quem será o outro? Ferreirinha, Rigoni. Eu imagino que o Crespo vá com o Rigoni, ele gosta bastante do Rigoni. Ferreirinha também não se ajuda muito, mas, enfim, acho que é ali essa dúvida. Talvez nas alas ele possa entrar com o Mailton, com o Endel, que são mais ofensivos, mas aí já não sei. Mas o Rodriguinho vai jogar, com certeza. Ficaria bem surpreso se ele não iniciasse com o Rodriguinho, e essa dúvida no ataque. Mas o time vai ter que atacar, vai ter que pressionar, vai ter que tentar empurrar o adversário para trás. É um jogo em que o São Paulo precisa do resultado, precisa de pelo menos 2 gols. Então vai ser um time muito agressivo no Morumbi. E o Rodriguinho é um cara que vem jogando bem. O Rodriguinho está bem. Acho que é a primeira vez que ele joga bem com regularidade no elenco do São Paulo. Ele está desde 2022 no profissional. Então ele é um jogador que foi titular também contra o Atlético Nacional na jogo de volta no Morumbi, depois do empate em Medellín. Então essa mudança eu tenho certeza que vai ocorrer. Aí no ataque vamos ver qual vai ser a opção do Crespo, mas eu chutaria que ele vai com Rigoni e Luciano. Rigoni e Luciano, que também jogaram a última partida contra a LDU. E, Raí, o que você acha, então, sobre essa escalação para o jogo de quinta?
vai ter que ser um time agressivo, vai ter que ser um time que vai ter que se impor desde o primeiro minuto. E a gente sabe que o jogo da LDU vai ser de segurar o resultado que conquistou em Quito, naturalmente, né? Não acredito. Ficaria também muito surpreso se a LDU tentar se lançar muito ao campo de ataque no Morumbi. E vai ser aquele jogo chato, né? Que muita falta, muito jogo, muita parada de jogo, até muita cera, exatamente. Então o São Paulo vai ter que também saber ler o jogo, saber jogar o jogo, ser inteligente e ter essa postura bastante agressiva, passando, é claro, pela escalação também. Isso acredito eu que vai acontecer, de ser um time mais ofensivo nesse jogo. Acho que ele vai manter a base do sistema com 3 zagueiros. Na direita, talvez o Mailton possa ganhar uma oportunidade por ser mais agressivo. Na esquerda, eu acho que vai o Enzo. O Wendel também não se ajuda muito, né? Atuações muito ruins. Acho que tirando o jogo contra o Corinthians, que ele entrou muito bem, e foi até uma coisa muito circunstancial ali. O Enzo sente no aquecimento, aí ele entra, joga e joga bem aquele jogo. Mas tirando aquela ocasião, ele não tem nenhum outro grande jogo com a camisa do São Paulo. E o Enzo tem várias boas partidas. E no momento que parecia que ia engrenar o Wendel, acaba se machucando contra o Atlético Paranaense. Também tem isso, né? Se machuca, já 2 lesões musculares nessa temporada. No meio, como eu disse, Marcos e Bobadilla, a melhor dupla de volantes que o São Paulo tem à disposição hoje. E são 2 volantes com característica de jogar também, não são 2 marcadores ou coisa do tipo. O Marcos se multiplica em campo, né? É incrível como ele, até no jogo de ida, mesmo na altitude, ele tá na esquerda, tá na direita, tá lá na frente, depois volta para fazer uma saída de bola perto dos zagueiros. É muito bom jogador o Marcos Antônio, melhor jogador do São Paulo para mim nessa temporada. O Bobadilla cresceu muito com o Crespo, é um jogador bastante agressivo nos momentos que precisa marcar, também tem uma outra boa chegada à frente, marcou gols, contribuiu com gols nessa sequência. E aí o Rodriguinho, fechando o meio, né, para ser esse meia de articulação. O Lucas e o Oscar podem estar no banco de reservas, mas eles não serão titulares. Não dá para imaginar que um jogador que não atua desde o jogo contra o Corinthians, acho que 2 meses, e um outro que nem me recordo qual foi a última vez que entrou em campo, o Lucas, um dos dois, o Lucas também por aí um mês e meio sem jogar. Não dá para imaginar que um desses dois vá sair jogando, vá ser titular. Eu acho que eles serão guardados ali para um segundo tempo, se tiverem condição de entrar ali 15, 20 minutos ali para um abafa final ou coisa do tipo. Se reunirem condições, repito, acho pouco provável. E aí, para mim, a grande dúvida do São Paulo, repito, está na dupla do Luciano. O São Paulo hoje tem 5 atacantes à disposição, né? Luciano, Tapia, Rigoni, Dineno e o Ferreirinha. 5 jogadores para o ataque. Desses 5, 2 serão titulares nesse sistema do Crespo. Um deles, acredito eu, que será o Luciano. Dos 5, para mim, ele é o jogador que reúne melhores condições, é o melhor dos 5, embora não tenha feito um bom jogo. E os outros 4, para mim, nos últimos tempos, nenhum deles justificou uma confiança para ser titular. O Rigoni chegou há muito pouco tempo, me surpreendeu até a escalação dele no jogo da ida. Repito, para mim foi uma contratação ruim, eu não teria feito. Um jogador que quando passou pelo São Paulo lá atrás teve altos e baixos ao longo de 1 ano e meio mais ou menos. Depois disso, em 4 anos, ele fez cerca de 7 gols na carreira. É muito pouco para um jogador de ataque, o rendimento dele é muito baixo. E ele não é um cara que me dá garantias. Eu não olho para o Rigoni e falo, pô, esse jogador aqui sem dúvida vai me ajudar a desequilibrar um jogo. Pode acontecer dele marcar 3 gols e classificar o São Paulo, mas previamente não dá para ter essa confiança. O Dineno e o Tapia, para mim, são 2 jogadores que servem ali para poucos minutos, né? São 2 jogadores muito limitados tecnicamente. E o Ferreirinha, como disse o Vamp, entrou muito bem no jogo da ida no segundo tempo, mas ele é um jogador muito específico, né? Porque quando ele entra no segundo tempo dos jogos e com velocidade, com drible, são atributos que ele reúne, ele vai bem, ele ajuda a desequilibrar um pouco o jogo. Mas ele finaliza muito mal quase todas as jogadas, no jogo da ida inclusive, né? Ele perde 2 gols ali, que ele faz uma ótima jogada, e aí chega na hora do acabamento, ele vai mal, que é uma característica dele, ele acaba muito mal as jogadas, seja para passar ou para finalizar. Então eu acho que o Crespo tem um dilema importante aí para um jogo que precisa fazer gols, encontrar uma dupla de ataque boa para o Luciano. O São Paulo produziu bastante lá em Quito, poderia ter saído com um resultado melhor. Eu acho que esse não é o problema, produção. A produção não é um problema. O problema maior do São Paulo hoje é a conclusão das jogadas. E pode ser que esbarre nisso na quinta-feira. Para um jogo em que você precisa marcar pelo menos 2, a conversão das chances vai ser essencial. E até sobre o Rigoni, você falou de altos e baixos, né, Raí? Acho que é mais um alto e o resto baixo. Né? Ele teve um período de 6 meses, talvez, de bons desempenhos, boas apresentações com a camisa do São Paulo, depois caiu até deixar o clube e passar por toda essa trajetória até esse retorno agora nessa temporada de 2025. O Vamp citou a confiança do Hernan Crespo
na entrevista coletiva, falando que vai ganhar, que vai passar o São Paulo. Vamos ouvir então o técnico do Tricolor falando com a imprensa depois e garantindo que o São Paulo vai ganhar da LDU na quinta-feira. Eu queria entender, ouvir de você, na verdade, como é que você sentiu os jogadores nesses 2 dias entre o jogo de quinta e o jogo de hoje? Van a estar bem. Do ponto de vista mental, eu te pergunto. Estão bem, muito bem. Uma derrota com o clássico, você acha que pode abalar? Vai estar bem e vamos fazer um grande jogo quinta. Quinta vai ser um jogo mental, de vontade. Então, a gente vai chegar bem. Não, eu não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Eu acho que, se você pensa que não acredita, pode acontecer 2 coisas. Ou a gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. No meu caso, eu não quero perder essa oportunidade de viver uma coisa histórica ou épica. Crespo, tudo bem? Em várias vezes durante essa coletiva, você demonstrou, e eu acho que não poderia ser diferente como treinador, muita confiança no que vai acontecer quinta-feira, favorável ao São Paulo. E você é um cara muito experiente. De onde vem essa confiança? A gente vai ganhar. Vai ganhar? A gente vai ganhar. Vai passar de fase? A gente vai ganhar. Então tá aí o confiante técnico Hernan Crespo, falando que a gente vai ganhar. São Paulo vai ganhar da LDU, segundo o professor Hernan Crespo. E o Hernan Crespo confiante, como você destacou, velho Vamp. Crespo falando, a gente vai ganhar. Agora, por quanto? Essa é a questão. Tem a milonga também ali, né? Lógico, mas chegar ali, não, a gente vai perder quarta. Pode, vocês não podem. Quinta, né? Quinta. Não pode ir, não vai ninguém, não. O Morumbi, vocês vão perder. Vai falar que vai ganhar aí. O Alan falou assim: mas vai classificar? Vamos a ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Você que foi, já é um né? pouco demais, né? Calma. Não, aí, porra, eu tô falando que vou ganhar. Mas vai classificar? Vamos a ganhar. 1x0, 2x1, 3x2. Tá certo. O que vou ganhar, o que vai decidir lá, se foi 2x1, 1x0, entendeu? Aí termina o jogo. Ô, Crespo, pô, o São Paulo não classificou. Eu falei que ia ganhar, não falei que ia classificar. Agora o problema é se nem ganhar, né? O problema é se empatar. Só pode ser cobrado se falar, se não ganhar. Mas eu também acho. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo. O São Paulo, no mínimo, leva para os pênaltis. Eu não. Acho que tem condições. Eu assisti o jogo. Difícil. Eu assisti o jogo. Porque, assim, desses confrontos que houve, né? Por exemplo, você pega o Racing que ganhou fora do Vélez, 1x0. Mas o Vélez pode devolver tranquilamente 1x0 e. Vamos pra cá que pode ser reversível. O Flamengo, 2x1. Eu acho que o Estudiantes tem condições. O Flamengo poderia ter saído com um conforto maior. O Palmeiras pegar o River aqui, eu não vejo nada demais. O River não tem um time para ganhar aqui de 1x0, 2x1 e levar para os pênaltis. Qual foi o outro confronto mesmo? Esses aí, né? 3 já e o 4 aqui. O São Paulo foi o pior resultado, mas eu não vejo um LDU forte. Eu acho que o São Paulo tem condições, nos 90 minutos, de fazer 2. É que talvez pelo jogo do São Paulo não tenha sido um jogo para 2x0, né? Pelo jogo e pela equipe do LDU também. A gente que acompanha e vê, já viu o LDU fazendo muito mais fumaça. Eu não achei que a LDU fez a fumaça na altitude, não. Muito distante, São Paulo não fez uma má partida. Até no começo do jogo eu esperava uma postura diferente da LDU na partida de ida. Você vê que quando sai o primeiro gol, erro de posicionamento. Lógico, acontece. Se todo mundo posicionado bem e ninguém falhasse, não ia ter gol então, em lugar nenhum. Mas o segundo gol foi de uma falha. Aí desse segundo gol, aí meu zagueiro, a boleira, comeu mosca, aí sim poderia ter liquidado. 2 segundinhos, só pra gente voltar. Estamos de volta pra Rádio Jovem Pan com o nosso bate-pronto nessa segundona, falando sobre a confiança do técnico Hernan. Aí quando tá 2x0, que o Arboleda perde no ombro ali na disputa, aí poderia ter liquidado mesmo. Aí 3x0. Aí 3x0 é difícil. Não, seria muito difícil. Mas não aconteceu. Tem condições no Morumbi pressionar. Olha bem, é o tipo de jogo assim, Boni. Se você faz um gol, aí os caras falam assim, tem que fazer logo um gol no começo, logo nos 15 primeiros minutos. O abafa vai ser dado nos 15 primeiros minutos. Se você faz um gol 35 do segundo tempo, você tem mais 15 ainda para tentar fazer o segundo. Então é um jogo de muita paciência, né? Vou logo a 1000 achando que... E nessa que a 1000 todo mundo louco, você pode tomar um e ficar pior. E entrar pilhado assim, também. Eu acho que 15 minutos, 20 minutos tem que dar um sufoco brabo. Você não vai ter fôlego
para 90 minutos você dá o sufoco. Então, o jogo de 2-0 tem muito isso. Terminou o primeiro tempo 0-0, foi tudo por espaço. Se você chegar, aí já vários jogos. Você chega ali, tem time que chega com 37, 38 segundos, faz um e daqui a pouco faz outro. Ou em sequência. A Série B está acontecendo isso direto aí. Muita gente perdendo o Campeonato Brasileiro também, nos minutos finais. Botafogo agora tomou um empate. Você viu? 3-0. 3-0. Tudo bem, é um tipo de jogo diferente que é pontos corridos. E um jogo de mata-mata, os caras ficam muito mais atentos. Mas pode até ser a milonga do Crespo, e eu acho que também que é, lógico. O cara não vai chegar e falar, vamos perder, já estamos eliminados. Mas ele, especialmente, tem que acreditar mesmo. Porque ele viveu no campo aquele Milan e Liverpool. O milagre de Istambul. Sim, Foi gol, não. 2 gols. Sabe, pô, a gente sabe. Porque tá 35 do segundo tempo, aí o São Paulo faz um gol de 35, já tá eliminado. Você tem mais 10 minutos para dar uma bava para tentar levar para os pênaltis. Esse jogo aí mesmo, o Botafogo, tava vendo que pô, já tá liquidado. Tava nada, o Mirassol empatou, ainda teve um pênalti lá que, se o cara não tá impedido de dar cal, poderia ter virado. E até bem questionável a marcação de impedimento naquele lance.